nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos que nos acompanhais pelos meios de comunicação, coloquemos diante do Senhor nosso Deus, com confiança na sua infinita misericórdia. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. Veio a tarde e em seguida a manhã. Era o primeiro dia. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, para as manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou céu. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o segundo dia. Disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar e apareça a terra seca. E assim sucedeu. À parte seca, Deus chamou terra, e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Disse Deus: cubra-se a terra de verdura, ervas que deem sementes e árvores de fruto, que produzam sobre a terra frutos com a sua semente,
segundo a própria espécie. E assim sucedeu. A terra produziu verdura, erva que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para distinguirem o dia da noite e servirem de sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite e separarem a luz das trevas. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o 4º dia. Palavra do Senhor. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do Senhor. Fundastes a terra sobre alicerces firmes, não oscilará por toda a eternidade. Vós a cobristes com o manto do oceano, por sobre os montes pousavam as águas. São grandes as obras do Senhor, são grandes as obras do
vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Glória a Deus para sempre. São grandes as obras do Senhor. São grandes as obras do Senhor. Aleluia, Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos fizeram a travessia do lago e vieram para a terra em Genezaré, onde aportaram. Quando saíram do barco, as pessoas reconheceram logo Jesus. Então percorreram toda aquela região e começaram a trazer os doentes nos catres, para onde ouviam dizer que ele estava. Nas aldeias, cidades ou casais onde Jesus entrasse, colocava os enfermos na praça pública e pediam que eles deixassem tocar-lhes ao menos na orla do manto. E todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de escutar, Jesus e os seus discípulos atravessam o lago e vão para a região de Genezaré. E aí encontram uma multidão de pessoas que logo identificam a pessoa de Jesus, o reconhecem. E assim logo espalha-se a notícia de que aquele que anda a realizar as curas, os milagres, está no meio deles. É aí que começa a vir todo tipo de doentes, enfermos, para ir ter ao encontro de Jesus. É interessante, meus irmãos, podemos notar que os doentes queriam ao menos tocar a orla do manto de Jesus. Mas por que tocar e logo ali ser curado? É claro que nós não podemos olhar numa perspectiva mágica, mas em dois pontos importantes. Primeiro, a fé que eles depositam em Jesus. E depois, naquilo que está escrito na orla. Os judeus tinham o costume de trazer na orla do seu manto
algumas frases que traziam uma recordação que era fundamental para a vida do povo judeu. Isso sob a orientação lá no Antigo Testamento, no livro dos Números, que diz que todo judeu deveria trazer na orla do seu manto uma inscrição, para que não esquecessem que devem colocar em prática os mandamentos da lei de Deus. Então é aqui que nós podemos olhar para esta inscrição e para a orla do manto, que ali está essa inscrição, como um sinal. Um sinal de que no futuro nós também podemos olhar hoje, como os sacramentos da igreja. Antigamente, aqui no Evangelho, os doentes queriam tocar esta orla do manto de Jesus. Hoje não se pode mais tocar essa orla do manto, porque Jesus não está mais fisicamente em nosso meio, mas está presente nos sacramentos, na sua palavra, na Eucaristia, em tantos outros sacramentos que nós temos. E com isso somos tocados, sim, por Jesus e pela graça de Deus. Todos queriam tocar nesta orla, um lugar para recordar que nós devemos colocar em prática os mandamentos da lei do Senhor. Isso serve também para nós, meus irmãos, como um sinal de libertação. Porque colocar em prática a lei do Senhor necessita, sim, de uma liberdade, necessita de disposição, necessita-se de amor. Então devemos tomar o devido cuidado para não fazermos certos tipos de interpretação desta passagem, para não querer identificar Jesus como um curandeiro, na prática apenas de curar, mas porque Jesus é a presença visível de Deus na sua misericórdia diante dessas pessoas sofredoras. Ele vem ao encontro daqueles que sofrem, mas também muitos vão ao encontro de Jesus aqui no Evangelho, porque confiam, porque têm fé no seu poder salvífico. E este é um sinal de que tocar nesta orla do manto de Jesus leva-nos a compreender que hoje, que Jesus toca em nós pela sua palavra, toca em nós pela Eucaristia e, sobretudo, somos tocados pela sua graça. Por isso, meus irmãos, quando nós também olhamos para a primeira leitura do livro do Gênesis, que hoje nos apresenta, podemos perceber que a criação de Deus, todas as coisas, para poder mostrar, de um lado, de uma ótica mais religiosa, que Deus fez todas as coisas e que todas as coisas Ele viu que era bom. Não podemos pensar e conceber que Deus fez algo de ruim. Na continuidade amanhã desta leitura, nós vamos ver que não somente quando Deus cria o homem e a mulher vai dizer que foi bom, Ele vai dizer que aquela obra foi muito boa. Então nós podemos também perceber na nossa vida e olhar à nossa volta com o olhar de Deus e perceber que tudo aquilo que Ele fez é bom. Mesmo os seres humanos mais ruins que nós podemos classificar, não podemos também dizer que não há jeito para os seres humanos, que há tanta gente ruim, maldosa nesse mundo. Se nós assim dissermos que não há jeito, que não tem mais nenhuma saída para que o ser humano possa voltar a ser o que ele era quando Deus criou, bom, então nós estamos a afirmar que Deus fez algo imperfeito. E podemos assim dizer que Deus não é na sua totalidade o Criador que cria bom todas as coisas. Por isso, somos todos convidados, caríssimos irmãos, a também olhar para esta obra da criação, a obra generosa do amor de Deus para com todos nós, que cria tudo o que é bom para o nosso bem, e que nós assim devemos o louvar e agradecer, rejubilar, como diz o próprio Salmo, rejubilar o Senhor nas suas obras,
porque tudo aquilo que Ele faz e fez é bom e é para a nossa felicidade. O problema, muitas vezes, nós sabemos que a raiz de todo o mal no coração do ser humano é o pecado, que entrou no mundo não por causa de Deus, mas por causa da nossa liberdade que o Senhor nos concedeu. Então, vamos pedir ao Senhor que possamos acolher esta palavra no coração e na mente, que também desejamos ver todas as coisas com o olhar de Deus, assim também como olhar as pessoas e olhar também este sinal que nós vimos nesse Evangelho de tocar na orla do manto de Jesus, mas como um sinal sacramental na vida da graça de cada um de nós. Que assim o Senhor nos favorece para vivermos dia e noite na Sua presença e confiando com certeza no Seu amor. Mas não podemos nos esquecer que aquilo que está escrito na orla de um judeu, como estava escrito na orla de Jesus, devemos colocar em prática e não esquecer nunca dos mandamentos para a nossa verdadeira felicidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, procurar encontrar e reconhecer, tocar em Jesus pela fé é o maior milagre que alguém pode receber de Deus. Peçamos ao Pai esta graça dizendo: Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pela Igreja, que reconhece em Jesus o seu Senhor, pelo Papa Francisco, que o anuncia por toda a parte onde vai, e pelos que o mostram àqueles que o rejeitam ver, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pelos que creem que a natureza é um dom de Deus, pelos que a admiram, a respeitam e a defendem, e pelos que aí descobrem os sinais do Criador, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pelos que veem a criação como um poema, pelos que a estudam e lhe contemplam a beleza, e por aqueles que, à luz da fé, cantam hinos ao Criador, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pelos membros da nossa comunidade que estão doentes, pelos que os visitam e lhes levam a comunhão, e pelos nossos familiares a quem Deus chamou, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que pelo nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Pai do céu, dai-nos a fé em vosso Filho. Pai do céu e Senhor de tudo quanto existe, fazei-nos contemplar os milagres de Jesus, a vossa ternura por todos os que sofrem, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Os mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para o auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre, em toda parte e em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal ele passou fazendo bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal, do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente nesse altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial esse encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Oremos.
Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos frutos abundantes para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, para que nele encontre refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemo-lhe o fim dos tormentos que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor.